Imagine que você está preso em uma sala escura. A porta está destrancada, mas você não consegue ver a maçaneta porque a vergonha e o medo apagaram todas as luzes. É exatamente assim que muitas pessoas se sentem quando percebem que o controle sobre o próprio dinheiro desapareceu, engolido por compras compulsivas ou apostas que prometiam ser apenas uma diversão passageira. Hoje, nós vamos acender a luz dessa sala. Se você teve a coragem de admitir que a situação saiu do controle, você já deu o passo mais difícil. Agora, o que precisamos não é de mágica ou de uma força de vontade sobre-humana, mas de um protocolo claro, de um plano de resgate que funcione como o gesso para um osso quebrado. Essa metáfora do osso quebrado é perfeita. Quando alguém quebra uma perna, ninguém espera que essa pessoa saia correndo apenas usando a força de vontade. Ela precisa de um gesso, de repouso e de fisioterapia. No caso do vício financeiro, o processo é idêntico. O grande erro de quem tenta se recuperar sozinho é acreditar que pode continuar exposto às mesmas tentações e resistir apenas no grito. O vício é uma doença silenciosa que se alimenta do segredo. Quando guardamos tudo para nós, a pressão só aumenta até que a recaída aconteça. Por isso, a primeira grande barreira que precisamos quebrar é o isolamento. O plano de recuperação começa quando aceitamos que precisamos de ajuda externa para criar barreiras físicas entre nós e o dinheiro. E criar essas barreiras físicas é o que costumam chamar de cordão de isolamento financeiro. Na prática, como isso funciona sem que a pessoa se sinta infantilizada ou punida? Porque perder o acesso ao próprio dinheiro deve ser um golpe duro no ego de qualquer adulto. É um golpe no ego, sem dúvida, mas é um golpe necessário para salvar a própria vida. O cordão de isolamento financeiro é composto por duas ações imediatas e radicais. A primeira é a autoexclusão digital total. Isso significa instalar bloqueadores de sites de apostas e compras em absolutamente todos os dispositivos eletrônicos, além de cancelar todos os cartões de crédito ativos. A segunda ação é a transferência temporária de controle. A pessoa entrega a gestão de suas contas, senhas e salários para um familiar de extrema confiança. O dinheiro do salário cai diretamente em uma conta a qual o dependente não tem acesso, e ele passa a receber apenas uma quantia semanal fixa para despesas básicas e indispensáveis, como transporte e alimentação. Pensando pelo lado psicológico, isso parece tirar um peso enorme das costas. O desgaste mental de lutar diariamente contra a tentação de gastar ou apostar a cada notificação que brilha na tela do celular deve ser exaustivo. Ao delegar o controle, a pessoa elimina a tomada de decisão constante, o que dá um descanso para o cérebro. Mas imagino que a relação com a pessoa que assume esse controle precise ser muito bem alinhada. Quem assume não pode agir como um juiz ou um carrasco, correto? Exatamente. A pessoa de confiança deve agir como um cofre seguro, não como um tribunal. O julgamento e a culpa já são gigantescos dentro da mente de quem está passando pelo vício. Se o parceiro ou o familiar usar essa posição para dar sermões constantes ou humilhar, o cordão de isolamento vai falhar, porque o estresse gerado por essa dinâmica pode empurrar o dependente de volta para o comportamento compulsivo como forma de fuga. É um pacto de amor e sobrevivência mútua, não um castigo. E isso nos leva diretamente à estrutura dos 7 passos que realmente transformam essa realidade. Vamos detalhar esses passos. O bloqueio total e a transferência de controle são os primeiros. Mas o que vem logo em seguida? Como a pessoa começa a reconstruir a mente enquanto o bolso está sob custódia? O terceiro passo é a confissão, que é basicamente expor a verdade para pelo menos uma pessoa querida. O vício se fortalece na escuridão do segredo. Quando você o traz para a luz, ele perde metade do seu poder. O quarto passo é a busca por ajuda profissional e grupos de apoio. A terapia cognitivo-comportamental ajuda a reestruturar os pensamentos que levam ao consumo ou ao jogo. E os grupos de apoio, como jogadores anônimos ou devedores anônimos, oferecem um espaço livre de julgamentos onde você percebe que não está sozinho no mundo. Essa identificação nos grupos de apoio
deve ser uma das ferramentas mais potentes de cura. Ouvir alguém relatar exatamente o mesmo ciclo de desespero e Topstetei, logo depois ver que essa pessoa conseguiu passar meses ou anos sem recair, deve trazer uma esperança indescritível. Mas e quando olhamos para a realidade prática das dívidas? Esse costuma ser o ponto onde o desespero bate forte e a pessoa tenta fazer uma jogada arriscada para recuperar o que perdeu. Como lidar com isso? Esse é o quinto passo, que chamamos de triagem da dívida. O erro mais comum e perigoso é tentar quitar todas as dívidas imediatamente, usando o dinheiro que deveria garantir a alimentação ou o aluguel da família. A prioridade absoluta deve ser a sobrevivência e a estabilidade básica. Dívidas com bancos podem esperar e ser renegociadas no futuro. O foco inicial é garantir que a casa tenha comida e os serviços essenciais funcionando. Tentar resolver tudo de uma vez gera uma ansiedade insustentável, que quase sempre leva à recaída. A recuperação precisa ser tratada como uma maratona passo a passo e não como uma corrida desesperada. Faz todo sentido. E para evitar essas recaídas causadas pelo estresse ou por outros fatores, precisamos falar sobre os gatilhos emocionais. Esse seria o sexto passo do nosso plano? Sim, o mapeamento de gatilhos. Existe uma sigla muito útil para lembrar disso, que é o conceito de vulnerabilidade emocional. Fome, raiva, solidão e cansaço. Quando estamos passando por qualquer um desses estados, nossa capacidade de tomar decisões racionais despenca e o cérebro busca o caminho mais rápido para o alívio imediato, que costuma ser o vício. Identificar esses momentos permite que a pessoa crie estratégias de defesa antes que a vontade de gastar ou jogar se torne incontrolável. E para fechar esse ciclo de 7 passos, imagino que o cérebro precise de algo para preencher o vazio deixado pelo vício. Afinal, a descarga de dopamina que o jogo ou as compras proporcionavam era gigantesca, mesmo que destrutiva. Como substituir isso de forma saudável? Esse é o sétimo passo, a substituição de dopamina. Você não pode simplesmente remover algo tão intenso da sua vida e deixar um buraco vazio. O cérebro vai reclamar e tentar buscar a dopamina antiga. É preciso introduzir atividades que gerem prazer a médio e longo prazo, como exercícios físicos regulares, hobbies manuais, projetos de voluntariado ou até mesmo aprender algo totalmente novo. A chave é reeducar o sistema de recompensa do cérebro para valorizar conquistas reais e graduais, em vez do prazer artificial e instantâneo. É um processo profundo de reconstrução de identidade. Mas para quem está nos ouvindo agora e sente que a própria vida está desmoronando sob o peso das dívidas e da compulsão, tudo isso pode parecer distante ou difícil demais. O que essa pessoa pode fazer hoje, nas próximas horas, para dar o primeiro passo prático em direção a essa mudança? O primeiro desafio prático é o do cordão de isolamento imediato. Se você se identificou com esse ciclo de vício, sua missão para as próximas 2 horas é instalar um bloqueador de acesso em seu celular e computador e ter uma conversa franca com alguém de sua inteira confiança para entregar o controle dos seus cartões e aplicativos bancários pelos próximos 30 dias. Não pense no resto da sua vida agora. Pense apenas nos próximos 30 dias. Dê ao seu cérebro esse período de desintoxicação para que você possa voltar a pensar com clareza. E eu gostaria de acrescentar um segundo desafio prático, que é o da primeira conexão. Antes de dormir hoje, faça uma busca simples na internet por reuniões virtuais de grupos de apoio, como jogadores anônimos ou devedores anônimos. Você não precisa falar nada na sua primeira participação, não precisa abrir a câmera se não quiser. Apenas entre e escute. A sensação de alívio ao perceber que existem outras pessoas enfrentando exatamente o mesmo problema e conseguindo se reerguer é o início da sua libertação. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza ou de derrota. Pelo contrário, é a maior demonstração de coragem e inteligência que alguém pode dar. Significa que você decidiu que o seu futuro e a segurança de quem você ama são muito mais importantes do que o orgulho ferido. Com certeza.
Mas sabemos que, mesmo tomando essas atitudes e iniciando a recuperação, uma sombra pesada continua painando sobre a mente de quem decide parar. A pessoa olha para trás e vê o rastro de destruição financeira, o nome sujo, as cobranças acumuladas e a sensação de ter jogado anos de esforço no lixo. A culpa e a vergonha podem ser tão paralisantes quanto o próprio vício. Como reconstruir a autoestima e a estabilidade financeira depois de ter perdido tanto? Como olhar no espelho e se perdoar pelos erros do passado enquanto se planeja o futuro? Essa é a grande transição que define o sucesso a longo prazo. A reconstrução não é apenas matemática, ela é profundamente emocional. Precisamos aprender a separar o nosso valor, como seres humanos, do saldo da nossa conta bancária. É perfeitamente possível renegociar dívidas, limpar o nome e reconstruir o patrimônio do zero, desde que a mente esteja curada e livre das correntes da compulsão. O recomeço financeiro exige técnica, paciência e, acima de tudo, o perdão a si mesmo. E esse processo de reconstrução da dignidade e da saúde financeira do zero será o foco do nosso próximo encontro. Vamos discutir as estratégias práticas para lidar com credores, organizar o orçamento de transição e restaurar os laços de confiança que foram desgastados ao longo do caminho. Para quem está nos ouvindo, lembre-se de que a sua história não termina no momento mais difícil dela. Este é apenas o capítulo em que você decide mudar o rumo do enredo. Até a próxima conversa, mantenha o foco no plano, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Nos vemos em breve para falar sobre como reconstruir e prosperar. Até lá!